Deus ele se apresenta na figura de Pai, nas Escrituras, e nós, assim que aceitamos a Jesus Cristo e somos guiados pelo Seu Espírito, nós somos os filhos dele. E essa dinâmica é bem legal porque você se relacionar com Deus como pai e você sendo filho, você acaba tendo alguns benefícios. Sua vida ela acaba mudando de algumas maneiras, e é isso que eu quero falar hoje. Mas antes, primeiro eu quero me apresentar. Eu sou o Gabriel do canal Eclesiastes 3.1. Esse canal a gente fala sobre tudo e hoje eu quero falar um pouquinho sobre a minha fé, sobre Deus, e espero que vocês gostem. A prática do relacionamento com Deus é interessante porque uma das práticas é a oração, que a gente utiliza para se relacionar com Ele. E a oração é interessante porque você não só fala com Deus, mas você também escuta. E algo que eu vejo poucas pessoas falarem é sobre você ouvir a Deus, você parar e meditar no que Deus ele tem a falar para você. E essa questão de você falar e aguardar Deus ele falar com você, essa paciência no ouvir, às vezes a paciência de você esperar uma resposta de um assunto que você está falando com Deus, às vezes uma resposta de um problema que você está enfrentando, tudo isso gera paciência em você. E esse é um dos benefícios de se relacionar com Deus. Você acaba sendo paciente para ouvir, paciente para aguardar aquilo que Ele tem para fazer na sua vida, das promessas. Algo interessante também do relacionamento com Deus é a questão do temor ao Senhor, porque a própria palavra fala, né, que o temor, o princípio da sabedoria é o temor a Deus. E quanto mais temor a gente tem, mais a gente tem receio de fazer algumas coisas que afrontariam a Deus, que magoariam o nosso Senhor, coisas que Ele não gosta. E nisso a gente vai se esquivando de situações ruins, né? Por exemplo, se você evitar certos pecados, você traz benefício para sua própria vida. Uma das coisas que a Bíblia fala é que a gente tem que ter temperança ao falar, né? A gente tem que moderar a nossa fala. Então, tendo esse temor a Deus, a gente pode temperar nossa fala em uma situação, às vezes, de conflito com alguém. A gente pode estar numa briga, esse tipo de coisa. Se a gente se exaltar, a gente pode piorar aquilo, né? Então, acaba que esse temor a Deus não ajuda nesse tipo de situação e em várias outras também. Eu poderia listar algumas, mas eu só vou falar essa por enquanto. Algo bom de se relacionar com Deus também é que a gente ganha esse senso de propósito. Esse senso de propósito seria mais ou menos você ter algo maior para você fazer na sua vida, né? Você ter propósitos maiores, você sonhar novamente, esse tipo de coisa. Porque uma vida sem propósito você acaba não tendo muito razão do que existir, né? Seus desejos às vezes são meio rasos, são coisas supérfluas. E quando você está com Deus, você tem esse desejo por coisas mais elevadas, maiores. Você acaba sonhando mais alto. Essas foram algumas coisas que eu listei aqui sobre como é bom se relacionar com Deus. Existem várias outras, eu poderia listar, o vídeo poderia ser bem maior, mas eu queria fazer algo um pouquinho mais, não tão longo, um pouquinho mais rápido. Espero que vocês tenham gostado, curtam o vídeo, se inscrevam no canal que é importante para você receber mais vídeos como esse. E eu fico por aqui, tchau, tchau.